Oi, bom dia. Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre a história do Brasil. E nós vamos falar de um presidente que tem uma história muito fascinante. Ele sim conseguiu desenvolver o Brasil de uma forma muito grande, mas trouxe custos muito grandes para isso. Ele fez o tripé econômico, investimento estatal, investimento interno aqui do país, investimento externo, e tentou fazer uma mudança enorme no Brasil. Essa mudança trouxe muitas consequências. De quem eu estou falando? Estou falando do governo de Juscelino Kubitschek. Oi, meu nome é professor Leonardo Fernandes e bem-vindo ao meu canal. Quem gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, curta esse vídeo e clique aí nesse sininho aí para você receber as notificações dos meus vídeos. Vamos lá para o vídeo. O governo de Juscelino Kubitschek, ele foi de 1956 a 1961 e ficou marcado por um período intenso de desenvolvimento e crescimento econômico. O Juscelino Kubitschek, ele fez alguns acertos econômicos. Primeiro, plano de metas. Eu vou falar aqui para vocês cada uma dessas metas desse plano. Meta de 1 a 5, produção de energia. Essas 5 metas buscavam aumentar a geração de energia por hidrelétricas, estímulo à construção de usinas nucleares, o aumento da produção de carvão mineral, assim como o aumento da produção de capacidade de refinamento de petróleo. Meta de 6 a 12. Rede de transporte do país, só que ele queria fazer uma rede de transporte como? Rodoviária. Essas 7 metas se direcionavam a ferrovias, rodovias, portos, aeroportos e marinha mercante. Metas de 13 a 18. Alimentação. Essas 6 metas se relacionavam com o fato de que a fome afligia milhões de brasileiros na década de 50. E estimulavam o aumento da produção de trigo, essas metas, de armazéns e silos, a mecanização da agricultura, a construção de frigoríficos, aumento da produção de fertilizantes e a construção de matadouros industriais. Meta 19 a 29. Indústria de base. Essas 11 metas buscavam aumento da produção de aço, alumínio, cimento, papel e celulose, borracha da indústria automobilística, indústria naval e indústria mecânica e elétrica pesada. Meta 30. Educação técnica. Ele tinha ele queria trazer empresas multinacionais para cá, abrir todas essas indústrias, então ele precisava de uma mão de obra que tivesse o mínimo para que pudesse atuar nessas áreas que então ia nascer no Brasil. Essa meta buscava formar mão de obra para a indústria. Meta síntese da condição de Brasília. Essa meta integrava várias metas do plano de metas, como a construção de ferrovias, rodovias, aeroportos, produção de aços, entre outras. Por isso foi chamado por Juscelino Kubitschek de meta síntese. Todas essas metas englobavam o plano dele para ele melhorar o país. Ele queria adiantar 50 anos em 5. O desenvolvimento de Juscelino Kubitschek ignorou as principais recomendações do Fundo Monetário Internacional, o FMI, como o controle da inflação. A inflação no período de Juscelino Kubitschek ela disparou, e a redução de endividamento interno e externo. De fato, o governo de Juscelino Kubitschek rompeu com o FMI em 1959. Por outro lado, ele conseguiu industrializar rapidamente o Brasil. Ele conseguiu fazer o que ele queria, mas só que é um custo muito alto. Ele endividou muito o país. Isso foi feito à custa de dívida externa brasileira e a dívida interna também. Esse endividamento levou à redução de investimentos no nosso país, as pessoas ficaram com medo do Brasil não conseguir honrar com seus compromissos e conseguir começar a tirar dinheiro do país. E isso prejudicou muito a nossa economia. A inflação também, que atinge os mais pobres, foi outro problema econômico que ocorreu durante o governo de Juscelino Kubitschek. Durante seu governo também, o principal feito foi a infraestrutura de transporte rodoviário. Só que qual que é o problema do transporte rodoviário? É o mais caro que tem. Nós precisávamos de ter desenvolvido o Brasil com linhas ferroviárias. A gente tinha essas linhas e a gente acabou se desfazendo delas. Tem alguns pedaços por aí, quando a gente está viajando, a gente vê. Mas a gente abriu rodovia para todo lado e o Juscelino Kubitschek fez isso. Só que isso foi importante, por um lado, é importante a gente ter essas ligações no país, mas a gente tinha que ter desenvolvido nossa linha de trem também. A frase que o Juscelino gostava de falar, governar é construir estradas. É uma frase popular na década de 50. Com o estabelecimento das montadoras de automóveis no Brasil, quase todo o investimento de transporte foi para a construção de rodovias. Foi nesse período que os investimentos de transporte ferroviário foram reduzidos e os investimentos nas rodovias aumentaram, o que poderia ter sido não tirar um e colocar o outro, poderia ter sido os dois, né?
Também no governo de Juscelino Kubitschek foi fundada a Furnas Centrais Elétricas, responsável pela geração e distribuição de energia elétrica para todo o país. A primeira hidrelétrica de Furnas foi inaugurada em 1963. Ele já tinha acabado o governo dele. Atualmente, Furnas administra 22 hidrelétricas, 2 termoelétricas e uma usina eólica. A refinaria de Duque de Caxias, uma das maiores do mundo, na época da sua construção, foi inaugurada no final do governo de Juscelino Kubitschek, em 1961. Ela passou a produzir gasolina, diesel, lubrificantes, querosene de avião, entre outros produtos fundamentais para o desenvolvimento industrial e agrícola aqui do nosso país. Quais foram os erros econômicos durante o governo de Kubitschek? Endividamento externo, inflação descontrolada e desequilíbrio fiscal. Chegou até a romper com o FMI. Quais foram as consequências a longo prazo dos acertos econômicos? A industrialização acelerada. Ele sim, realmente, ele industrializou o país de uma forma muito acelerada. O Brasil chegou a se industrializar 80% naquela época. E também as rodovias, apesar de ser um transporte muito caro, ela integrou o país. Ela fez a integração de todo o país naquela época lá. Modernizou a sociedade, fomentou a modernização com o avanço da educação e da tecnologia. Só que nós tivemos uma consequência a longo prazo, que foi o endividamento, a inflação e o desequilíbrio fiscal. O avanço da educação foi muito importante, a urbanização acelerada trouxe problemas, porque o que acontece? Quando nós começamos a urbanizar muito acelerado um local, a gente acaba criando problemas sociais graves em algumas regiões. Acabou que também a gente ficou muito feliz com o progresso, porque a gente viu a Brasília, teve um desenvolvimento. O Brasil desenvolveu sim naquela época. Qual que é a conclusão que nós chegamos? Ele deixou um legado complexo, com avanços importantes, mas também erros que tiveram consequência a longo prazo, como o endividamento do país e a retirada de investimento do nosso querido país. As suas políticas foram transformadoras e impactaram, sim, profundamente a sociedade brasileira. Quem gosta desse tipo de conteúdo, curta o meu canal, se inscreva no canal, curta esse vídeo e toque nesse sino aí para você receber as notificações. Obrigado e até mais.